Brincadeira, né, Briggs? Quem acompanha esse jornal lembra outro dia eu falando de algumas premissas para se estabelecer debate sobre legalização de drogas, jogo do bicho, etc. Porque muitas vezes esse debate já nasce todo viciado e a gente precisa sair de uma base em comum. O que a gente está vendo aqui é a facção criminosa que detém várias atividades ilícitas, impedindo uma empresa privada de exercer a sua atividade lícita. Então, a facção criminosa no Rio de Janeiro, ela impede a concorrência de atuar. E quem desobedecer a essa regra pode ser torturado e morto. É isso que acontece. O histórico da disputa territorial no Rio de Janeiro entre bicheiros, milicianos, traficantes, mostra exatamente isso. Eles impedem a concorrência dentro das suas atividades ilícitas. Só que cada vez mais eles querem o monopólio sobre atividades que são exercidas de forma lícita não por eles, mas por outras empresas privadas. Então não é só o jogo do bicho, não é só a venda de drogas, não, é o serviço de internet, é o GatoNet, é o transporte alternativo, é tudo isso que eles usam para multiplicar a sua renda e enriquecer de uma maneira ilícita, inclusive comprando armas para enfrentar o Estado oficial, quando o Estado oficial acorda e vai lá numa operação geralmente para enxugar gelo. A gente já noticiou aqui nesse programa a empresa operadora desistindo de atuar porque estava sendo roubada ali no Alto da Boa Vista também, todos os dias, toda semana, os cabos sendo furtados. A gente vai ver, estou vendo que está na pauta aqui mais para frente do jornal, o roubo de cabos também que atrapalhou hoje os serviços de trem, de metrô do Rio de Janeiro. Então você tem quadrilhas operando, furtando o material da iniciativa privada, muitas vezes, às vezes aí o material das concessionárias que têm relações com os governos em nível municipal, em nível estadual, para formar a sua estrutura, para oferecer um serviço contra o qual ninguém mais pode concorrer. É o serviço que o morador é obrigado a pagar, extorquido, achacado, para sustentar aquela facção criminosa que domina determinado território do Rio de Janeiro. Então é muito triste assistir a isso, principalmente quando a gente sabe que as fontes de renda elas são múltiplas e elas interferem, por exemplo, em bares, restaurantes. Muita gente é obrigada a pagar taxa aí, porque senão a facção criminosa, e muitas vezes com a complacência de bandido de farda, ela manda assaltante lá para quebrar a vidraça, para roubar material. Quantos donos de bares e restaurantes no Rio de Janeiro, de lojas, precisam pagar taxa para a milícia que atua em seu território? E aí vai reclamar. O sujeito pode ser retaliado. Vai reclamar com a autoridade policial. O sujeito às vezes não sabe se a autoridade policial está dentro do esquema, não está. Porque a gente tem um noticiário rico na história recente do Rio de Janeiro de bandido de farda. E depois, obviamente, de policiais que acabam formando uma milícia, veem aquilo como uma atividade mais lucrativa e dominam certas regiões, retaliando aqueles que não obedecem às suas regras. E a polícia, mesmo que seja honesta, mesmo que seja gente decente, querendo resolver a situação, que segurança pode fornecer para esses empresários, para esses empreendedores? Às vezes é microempreendedor, às vezes é gente de uma origem pobre, mas que conseguiu fazer ali um produto para vender para sua comunidade, foi crescendo, etc. E depois, ou durante, tem que ficar pagando um monte de taxa. E não vai ter policial lá para ficar todos os dias protegendo, formando a sua segurança. Então é muito difícil investir num negócio privado, correto, lícito no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro é dominado, em grande parte, por facções criminosas. E aí você desestimula o investimento na cidade, o investimento no Estado. E, em maior proporção, como também já analisei aqui nesse programa, no país, quando tem muita corrupção, por exemplo. Porque é a mesma lógica. O investidor internacional não quer botar dinheiro onde ele sabe que ele vai ter que molhar a mão de político aqui para conseguir alguma coisa, e depois o político não vai ser preso porque já desmantelaram as operações anticorrupção. É a mesma coisa do empresário que não quer investir num negócio que fica numa área dominada por milícia, por bicheiro, por traficante, porque ele sabe que ele vai ter que pagar um monte de taxa, que ele vai ser extorquido, que quanto mais ele cresça, mais taxa ele vai ter que pagar. Então é por isso que a gente tenta combater diariamente, oferecendo as informações possíveis, a insegurança pública no Rio de Janeiro, causada pelo domínio
dessas facções criminosas que recebem as suas armas, o seu poder de fogo, porque não é, repito, não é um grupo de marombeiro que tem a força física simplesmente para impor as suas regras. Não, ele tem poder bélico. E esse poder bélico chega pelas fronteiras desse país continental, atravessa as rodovias federais, as rodovias estaduais, e o patrulhamento, às vezes fazem uma força-tarefa especial e tal, depois passa. E os bandidos sabem muito bem as rotas que eles precisam seguir, às vezes perdem uma carga, perdem outra, mas continuam mandando no território. É um cenário muito triste esse do Rio de Janeiro, Briggs. Para finalizar, Felipe, a gente foi atrás de dados do Sindicato Nacional de Empresas de Tecnologia e Comunicação. O impacto disso, Agatha, é 120 milhões por mês de prejuízo nas empresas de telefonia no estado, 120 milhões por mês, impactando a vida de 160 mil fluminenses, porque eu estou falando não só da capital, mas também do estado. E realmente, para deixar a bola com vocês e da minha parte encerrar, perguntei para esse ouvinte, é o tráfico ou é a milícia que está mandando lá? Porque inclusive eles também agora só deixam comprar água com eles, você não pode comprar água de fora, a água é só com os criminosos, além do serviço de telefonia e de internet. Esse ouvinte que teve identidade preservada falou assim, meu amigo, aqui é o tráfico e a milícia juntos, já é a narcomilícia atuando. Só para completar aqui todo o meu comentário, Briggs, muito obrigado pelas informações. Relembrando que eu falei ontem no Salve Salve Band News, porque ontem o noticiário deu conta daquele ataque praticamente terrorista, obviamente com fins lucrativos, a agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo. Então o que eu estava falando, eu repito aqui, aliás, até fiz a analogia com o Rio de Janeiro, que a gente tanto descreve no Jornal Band News Rio, primeira edição. Olha só, hoje, peguem os jornais, abram os portais de notícias e vejam do que trata o noticiário político nesse país. Vejam se tem alguma coisa efetivamente a ver com a segurança pública, com a segurança da empresa privada que precisa atuar para fornecer um serviço para os moradores de determinadas localidades. Não tem absolutamente nada a ver. As autoridades políticas não estão nem aí para isso. O noticiário é a respeito de golpe possível na semana que vem, proteção para o Supremo Tribunal Federal, para o Congresso, porque ninguém sabe o que vão fazer na rua, já que o presidente estimula. O noticiário é sobre fundão eleitoral, que está aí com bilhões de reais a serem aprovados, tem todo um jogo de cena, né? O Congresso bota lá gordura para queimar, o presidente veta para fazer uma cena, mas nos bastidores está articulando ali para ser aprovado um valor maior do que era antes. Felizmente tem deputado que está trazendo as informações necessárias, que apenas 800 milhões, que já é muito, deveriam ser sancionados, não 2 bilhões, muito menos 5,7 bilhões. É disso que se trata, dinheiro para campanha política, é narrativa para o ano que vem, eleição 2022. Cadê a questão da segurança pública quando a realidade é essa? E aí vem dizer, não, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, olha só. Araçatuba está lá sob domínio terrorista. O Rio de Janeiro está aqui sob domínio de narcomilícia, como se chama agora, essa fusão da milícia com traficantes de drogas. Cadê o diálogo entre as autoridades municipais, estaduais e federais para coibir a entrada de armas no país? A gente não está vendo. O que a gente está vendo é morador sendo extorquido, sendo achacado, sendo obrigado a ter um determinado serviço pago para essas facções criminosas e os empresários, os empreendedores sem saber o que fazer porque eles estão sendo roubados.